A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos continuando essa série maravilhosa, sensacional, onde nós temos crescido juntos e aprendidos, finalmente sinceros. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Salmo 71, versículo 16. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça e só dela. Amados, fiquei tão feliz em receber ali no WhatsApp a irmã que nós oramos na fila de oração, que foi arrebatada. Quando voltou, escreveu: pastor, estou tão bem, estou sendo fortalecida, estou numa paz, estou ouvindo os áudios, estou crescendo. Sabe, amados, isso que nos deixa feliz para continuar é o que Deus tem feito na vida das pessoas, né? E nós estamos nessa série falando sobre a importância de continuar se humilhando, irmãos, continuar se entregando e continuar recebendo graça para ser fiel, né? Olha, irmãos, a humilhação, a adoração, as boas obras, estar envolvido nisso pela graça, aleluia, e vendo, preciosos irmãos, o Senhor inclinando nosso coração para Ele, né? O coração que desde a queda estava nos ídolos, no pecado, na vaidade, em tantas coisas secundárias, não é? E agora, o nosso coração não é por acaso, isso não acontece por acidente, é algo que a palavra de Deus nos direciona no Evangelho genuíno. É um veio que só é revelado pelo Espírito Santo, porque o inimigo não quer isso. Onde nós vamos aprofundando a nossa comunhão com o Senhor e vamos entregando o nosso coração, agradecidos pelo que Ele já fez, mas insatisfeitos, porque sabemos, meus irmãos, que estamos no meio de um processo, não é? Então há níveis aonde nós podemos nos apegar no Senhor, níveis aonde podemos liberar mais e mais do seu Espírito para a sua glória. E aqui nesse Salmo, sairei na força do Senhor Deus. Irmãos, Deus não quer que você se mova para o passado se culpando. Deus não quer que você se mova nos traumas. Ah, porque meu passado foi triste. Você não está mais lá. Vire a página. Deus não quer que você se mova para trás, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. Deus não quer que você se volte para o cativeiro da carne, da culpa, da condenação. Não. Dá um passo para fora disso, meu irmão. Minha irmã, dá um passo para fora disso. Hoje é dia de sairmos, né, nos despojarmos daquilo que éramos em Adão e nos revestirmos daquilo que somos em Cristo. Nos foi concedido beber de um só Espírito. Amados preciosos irmãos, olha só que coisa boa. Nós não precisamos nos mover no que somos. Não. Sairei na força do Senhor. Nós podemos nos mover, meus irmãos, naquilo que Ele é. Sim, nos mover naquilo que Ele tem, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele sabe. Jamais se mover na carne, vamos nos mover no Espírito. Porque aquilo que Ele derramou no Calvário, você pode tomar, entendeu? Tomar do que é dele, né? Lá em João 16, 13, 14, que o Espírito tomará do que é de Cristo, aplicará a nossa história. Jesus diz: eu não posso fazer nada a não ser aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Se Ele foi à frente, quebrando as portas de bronze e ferro de ferro, e então existem pontos específicos em que nós podemos agora, né? A Bíblia diz: aquele que me ama deve estar onde estou. Se alguém me servir, o Pai honrará. Então, há uma agenda muito maravilhosa revelada. Todos os dias foram escritos sem que nenhum deles houvesse, né? Nós temos que inventar moda, né? Quando Jesus chegou diante do tanque de Betesda, o Pai o direcionou para a pessoa certa. Assim como nós vemos Pedro, Paulo, que eles eram direcionados a orar por pessoas específicas. Não é que Deus faz excepção de pessoas, Deus sabe quem está crendo, né? Então Deus revelou o nome de Natanael, Deus revelou o nome de Zaqueu. Ele andava realmente pelo Espírito de sabedoria e revelação, não na condição da mente humana de Adão, né? Nós vemos ali que Paulo foi para casa lá onde o homem ia orar por ele, e na outra ponta Jesus também avisou lá o curtidor, Simão Curtidor, para orar para o Paulo, que caiu as escamas dos seus olhos, né? Assim como Deus numa ponta falou com Pedro, né, para ele ir
lá até os gentios, e do outro lado Cornélio estava com toda a família esperando. Quer dizer, Deus avisou as duas pontas, né? Então veja que coisa tremenda, irmãos. O Espírito de Sabedoria e Revelação. Atos 19:10, que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O que nós vemos nisso é que eles não andavam na dimensão da mente humana tentando adivinhar ou raciocínio humano, né? Não, eles andavam na dimensão da revelação do Espírito. Jesus disse: eu não posso fazer nada, assim como eu vejo o Pai fazendo, assim eu faço. Ele diz: eu não posso falar nada, a não ser aquilo que eu ouço. Então, quer dizer, esse ouvido espiritual, essa visão espiritual, ela é concedida até para Moisés. Quando Deus disse: Moisés, coloca o povo, todos os anciões, diante de você, e eu vou estar diante de você na rocha. Quando você falar com a rocha, ela vai dar água, né? Então o que ele está dizendo? Que o Senhor está sempre na nossa frente para nos guiar com os seus olhos. Romanos 8,14 fala sobre sermos guiados no Espírito. Não é tentar adivinhar o que ele está pensando. É pela fé contar com a sabedoria, né, com a direção, com o poder, com a unção, com o fruto, com o amor, né? Ser sustentado com paz em qualquer situação. Cristãos que foram presos ou mortos na arena, louvando a Deus. Lá em João 16:22 ele diz: vou te dar uma alegria que ninguém poderá tirar, né? Então esses recursos extraordinários, que é o maná escondido, né? É o evangelho revelado aos amigos íntimos, Salmo 25:14. É tremendo, irmãos, o tesouro escondido, né? O pão dos filhos. Isso aí é tremendamente revelado. Todos os tesouros de sabedoria estão escondidos em Cristo. Então, sabedoria é multiplicado, o conhecimento, a força, no conhecimento do Senhor, como diz lá em 2 Pedro capítulo 1, né? Então, esse relacionamento com o Senhor, maravilhoso, ele vai se aprofundando à medida que ele não é religioso. É uma entrega sincera, singela pela graça, sem culpa, mas pela graça. Aonde nós vamos nos arrependendo, nos convertendo, né? Nunca conformados, né? E vamos alcançando níveis mais profundos de comunhão. E então Deus vai encontrando mais espaço e muito mais oportunidade, né? Liberdade para revelar Ele para nós, para falar conosco, para manifestar e fluir o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele tem, o que Ele pode. Portanto, aí nós começamos a ver que na dispensa, né? Nós somos chamados de dispenseiros, de Deus não falta nada. Está tudo pronto. E aí nós paramos de ficar pedindo que Ele dê e começamos a ver que temos recebido. A religião fica tentando convencer Deus a dar, né? Deus me cura, Deus me liberta. Então passa a vida inteira pedindo que Deus dê, enquanto os amigos íntimos do Senhor recebem a revelação Cristo em nós, esperança da glória, que tem recebido. E aí tomam profeticamente esses recursos e manifestam no visível. Enquanto muitos estavam pedindo cura, Pedro e João disse: olha, o que eu tenho eu te dou. Então eles estavam tomando aquilo que foi dado pelo cabeça, né, ao corpo lá no Calvário. Foi dado, concedido. O Senhor Jesus concedeu autoridade, não é? Atos 1:8, Lucas 10:19. Então, quando a pessoa sabe que tem recebido autoridade, ela saca isso. Como quando você sabe que tem um dinheiro na conta, você saca isso para usar em benefício, para usar isso de forma lícita. Então, o que está dizendo? Quando o homem é amigo de Deus e ele tem comunhão, ele recebe revelação, não só informação. Aí ele começa a ter essa expectativa de que ele pode acessar, lá em Romanos 5:2, que através da fé eu tenho acesso a Deus e todas as suas promessas. E em Êxodo 12:23 eu diz: olha, pelo sangue, eu vendo o sangue, eu entrarei e impedirei o destruidor de entrar. Então, através da fé, você tem acesso a Deus, mas através da fé, Deus tem acesso a você e a tua história para fluir na sua vida e através da sua vida. Cristo em nós, esperança da glória. O que você está vendo é que essa comunhão vital com o Senhor pela graça vai fazer com que nós tomemos, né, de forma profética a sua sabedoria e nos movemos na sua sabedoria. Então você não vai se mover com aquilo que você tem na conta bancária, mas você vai se mover pela fé nas promessas de Deus, 2 Coríntios 9:8, que Deus vai suprir sempre de forma transbordante. Então você vai ter uma expectativa do extraordinário. Não era o que Moisés tinha no deserto, mas o que Deus iria produzir ali na rocha, entendeu?
Então, você veja que os recursos extraordinários de Deus ali no deserto, os milagres de Deus, foi o motivo deles não perecerem no deserto. Eles só não pereceram pelas intervenções milagrosas de Deus. Eles jamais poderiam sobreviver naquele deserto sem a intervenção milagrosa de Deus. Assim como Paulo diz, olha, por força de sinais e milagres eu ganhei a Ásia. Então, Jesus diz, olha, eles não vão crer no que eu vou dizer, então pelo menos creio nos sinais que provam que o que eu estou dizendo vem do Pai, porque ninguém pode dizer uma coisa e aquilo acontecer se o Pai não me enviou, diz Lamentações 3, né? Então, aqueles sinais que Jesus produzia, que Paulo produzia, como diz em Atos 8, 6 a 8, a multidão prestava atenção muito atenta em Filipe porque viu os sinais que ele fazia. O evangelho sem o extraordinário, sem os dons do Espírito, sem a sabedoria, a unção do Espírito, o amor do Senhor, fruto do Espírito, é religião humana, intelectual, entendeu? Obra morta. O que diferencia o evangelho genuíno do falso é esta realmente operação, rios fluindo do nosso ventre, né? Do que está cheio o coração, disso fala a boca, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, do amor, né, da alegria, da paz de Deus. Quer dizer, aquela sarça ardia e não se consumia, isso é extraordinário. É um recurso que não é humano, porque a sarça ia se queimar e acabar. Quantas sarças que Moisés, que estava no deserto, via que o calor batia, a sarça pegava fogo. Sarça pegar fogo era uma coisa comum para Moisés, ele via isso todos os dias. Mas o que ele viu que era uma maravilha é que a sarça queimava e não se consumia. Queimava e não se consumia. Ele falou, ué, entendeu? Então quer dizer, essa é a capacidade, né? Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13, né? Não extingais o espírito. Essa capacidade de estar em paz, quando qualquer pessoa no teu lugar estaria triste. Essa capacidade de prosperar onde todo mundo está endividado. Essa capacidade de sarar de doenças que todo mundo acaba morrendo. Essa capacidade de lidar com situações difíceis com sabedoria de Deus, ela vem de Deus. Não vem do homem caído, não vem de Adão. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, né? Então, as situações que nós nos encontramos são sempre complexas, muito complexas. Nós não damos conta, separados de Deus. Não, Adão não dá conta de resolver. Nessa batalha espiritual temos que ter armas espirituais, né? Porque tem fortalezas aí. Temos uma batalha contra espíritos sem corpo. E aí, Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que é muito acima, nos dá, lá no Calvário, essa autoridade que é o direito de usar o poder e a habilidade de usar o poder. Então, Deus não nos envia para que vamos com a mente de Adão. Não. Nós vamos sair na sabedoria de Deus, revelação, assim como Jesus não abriu mão, né? Vivia em oração, Paulo, Pedro, João, viviam na revelação e falavam coisas que vinham via Espírito. Eles não tinham como fonte a sua mente. Não, a fonte era o que o Espírito mostrava. Jesus diz, eu só falo o que eu ouço, só faço o que o Pai me revela. Então, se Deus foi à frente, quebrou as portas de bronze e escreveu todos os dias sem que um deles houvesse, há uma agenda para esse dia, onde Deus nos guiará em triunfo, dentro do que Ele já escreveu. E a nós, no temor humilde, né? Vamos andar. Então, você está andando na rua, de repente, Deus já foi na tua frente. Já sabe o nome daquela pessoa que vai passar na rua, e Ele tem todo o prazer em contar para você o nome daquela pessoa que está pensando em tirar a sua vida, e revelar isso a você. Se você estiver atento, você não tem que adivinhar o nome da pessoa, não é espírito de adivinhação. Não é você tentar entender as coisas, é você apenas crer que o cabeça comunicará a você a sabedoria necessária. O nome da pessoa, a doença da pessoa, por quem orar, o que falar, o que não falar, de quem se aproximar, de quem se afastar. Porque o diabo ele faz você se afastar de quem você devia se aproximar e se aproximar de quem você devia se afastar. É assim que nós vemos lá em 2 Crônicas, 19, Josafá passou a maior luta, porque ele era um rei bom, mas ele não sabia com quem andar. E andou com Acabe, né? Ele disse, olha, porque você ajudou quem me desagrada, você vai passar a luta. Então, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então o Espírito Santo nos ensina de quem se aproximar, como o Filipe estava lá no púlpito, lá pregando, tal, aquele avivamento. De repente ele diz assim, sai
e vai para o deserto, que lá vai passar alguém. Veja que coisa tremenda. E ele conhece a voz do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. Vai para o deserto, lá está passando um homem, um eunuco de Candace, que está indo para a Etiópia, né? E voltando do culto sem entender nada. Ele estava lendo Isaías 53, olha a deixa de Deus. O homem estava sedento, curioso, tinha vindo no culto religioso, vazio, e ele está lendo Isaías 53, olha, tudo preparado, né? Aí Deus diz, olha, chega essa carruagem, vai lá. Aí Felipe vai lá, né, e fala para o homem, você entende o que você está lendo? Ele fala, não, se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? E aí, começando de Isaías 53, ele explica, né? Porque o homem fala, de que ele está falando aqui? Isaías está falando dele mesmo ou de outro? Aí, Felipe anunciou a Jesus, foi explicando as escrituras, né? E aí o homem falou, quero me batizar nas águas. Oh, coisa tremenda. Então, você está vendo? A sabedoria de Deus que guiou Elias, né? Davi, Daniel. A sabedoria de Deus, ela é muito elevada. Ela discerne tudo que o diabo está planejando, ela discerne os corações, né, se a pessoa está quebrantada ou não, se ela é falsa ou não, se ela crê ou não. Então você não vai ser confundido nem envergonhado, né? Isaías 45:17. O que acontece é que a sabedoria de Deus está disponível, lá em Tiago 1. Deus oferece a sua sabedoria, né? A Bíblia diz, olha, você quer ser sábio, chame a tua sabedoria humana de loucura. Lá em Tiago ele chega a chamar a sabedoria humana de diabólica, né? A forma como o ser humano pensa é vaidade, irmãos, fora separado do Espírito Santo, né? Então, o melhor deles é um espinho, né? O que nós vemos é que sem a sabedoria de Deus, nós não prevalecemos na batalha espiritual. Sem o amor de Deus, a capacidade de perdoar, de ter paz, alegria, o fruto do Espírito, também não conseguimos. A gente acaba ficando amargurado, né? José não conseguiria chegar lá no final sem amargura se não fosse Deus com ele, né? Porque a vida ela está cheia de injustiça, então você acaba se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa totalmente envenenada, entendeu? É o fruto do Espírito que te fará, com a alegria de Deus, com a paz de Deus, com o amor de Deus, com a capacidade de perseverar, entendeu? Então isso é indispensável, não é luxo não. O fruto do Espírito, né? A sabedoria de Deus e o poder de Deus, para você pôr a mão e acontecer milagres, sinais, prodígios, genuínos. Entendeu? A unção de Deus mesmo. Nós não queremos nenhuma unção estranha, nenhuma unção da nova era, do diabo, nem um espírito do erro. Entendeu? Queremos apenas a unção verdadeira de Deus. E é isso que temos. Então o corpo, ele se move no poder de Deus, na sabedoria de Deus, né? No amor de Deus. E então nós somos chamados para estar inconformados. Sairei na força do Senhor. Quer dizer, nós não somos chamados para andar e servir a Deus na nossa condição humana. Abraão, com seu corpo amortecido, não podia fazer filhos para Deus, né? Tinha que ter uma intervenção de Deus. Então Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. Então quer dizer, ele diz, sem mim nada podeis fazer, lá em João 15:2. Essa participação de Deus efetiva é o segredo daquele que está se movendo na sua humanidade para aquele que está se movendo no que Deus é, no que Deus sabe, no que Deus pode, no que Deus tem. Então nós somos chamados para viver na dimensão dos milagres, da sabedoria, da unção, do extraordinário. Nós somos chamados para se mover na condição que o Espírito dá, nunca se conformando em andar na mente, se podemos andar no Espírito. Nunca se concordando andar na carne, se podemos andar no fruto do Espírito. Nunca querendo produzir algo pelo suor, quando podemos produzir pela unção, né? Quando ontem na fila de oração ali, eu estava orando e veio aquela virtude, e aí foi confirmado. As pessoas que nós oramos, Deus pôs a mão e confirmou. Aquilo não era emoção não. Na live também, depois do culto, quando eu orei, senti tanta unção e foi confirmado. E mais ainda, pessoas vão dar testemunho essa semana no que aconteceu na live ontem. Então nós estamos vendo que há uma manifestação de Deus crescente. E essa unção está aumentando. E vamos continuar nos humilhando, irmãos. Vamos continuar meditando, continuar ouvindo os áudios, participando das lives, dos cultos, porque Deus realmente está conosco. Estamos realmente no caminho certo, continuar se humilhando, se limpando, né? Esse série finalmente, né? Este tema maravilhoso, né? Finalmente Sinceros, mostra que esse resgate
do coração cada vez mais para Deus, com Deus, para a glória de Deus, cheio de Deus, agrada a Deus e é confirmado por Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.